igreja, ali no Novo Jardim. Amém? Pai, nós te louvamos pela vida do teu filho, o privilégio que temos em tê-lo aqui conosco para ministrar a tua palavra. E pedimos que use-o como um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para a glória do teu nome. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Estou feliz nessa noite de estar aqui, rever alguns amigos, sempre bom. Glorifico o nome do Senhor por essa oportunidade. Queridos, abram a Bíblia comigo, no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Profeta Ageu, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 2, a partir do versículo 4, a partir do versículo 4, faremos a leitura até o versículo 9. Glória a Jesus, bendito é o Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Ageu capítulo 2, versículo 4. Todos acharam, né? Difícil, né, irmão? 2 capítulos só, contar na Bíblia, né? Que bom que a igreja tem um livro bom de Bíblia. Glória a Deus por isso. Está escrito assim: mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo, ou desta última casa, será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Pode tomar um assento, queridos. Queridos irmãos, o Espírito Santo me inclinou a esse texto, conhecido da igreja, esse texto que enche o coração da igreja de esperança, enche os nossos corações de esperança. É muito bom ouvir esse versículo 9, né? Que a glória da última casa será maior do que a primeira. Renova ânimo, traz coragem, para que possamos prosseguir avantes naquilo que o Senhor confiou a nós. E exatamente este é o propósito aqui do profeta Ageu, ao trazer essa profecia ao coração de Israel neste tempo, trazer ânimo ao coração de Israel, ao coração deste povo que por volta de 70 anos estavam cativos na Babilônia e haviam retornado para Jerusalém há pouco tempo. E o Senhor vai levantar alguns profetas como Ageu, Zacarias, que profetizaram ao mesmo tempo. O Senhor vai levantar alguns restauradores da sua obra, como Neemias, que restaurou os muros,
portões. O Senhor vai levantar Esdras, escriba, e inseriu novamente a palavra no coração de Israel, porque depois de 70 anos cativos na Babilônia, muita coisa se perdeu. O povo, de certa forma, deixou de crescer, desenvolver-se na palavra, no conhecimento, no culto ao Senhor, ainda que o Senhor também se manifestou na Babilônia, através do profeta Ezequiel, através de alguns homens que o Senhor levantou, como Daniel, para fazer com que o seu nome fosse glorificado lá na Babilônia. Mas se cumpriu o que o Senhor havia falado, que o Senhor iria levantar um rei, que esse rei iria dar liberdade a Israel. O Senhor profetizara isso através de Isaías há muitos anos antes. Esse rei Ciro nasceu, e quando esse homem nasce, o Senhor já havia o escolhido para esta obra, já havia profetizado acerca desta obra. Então, Israel é livre, é liberto do cativeiro, e nesse tempo, Zorobabel era quem governava Israel, é quem vinha da linhagem real. Foi o líder que o Senhor escolheu para levar o povo novamente a Jerusalém. A palavra do Senhor vai nos dizer, vai nos informar que então o povo retorna novamente a Jerusalém, e a primeira coisa que o Senhor fala é: reconstruam o templo, façam novamente o templo, porque o templo foi destruído por Nabucodonosor. A preocupação do Senhor era que Israel voltasse a Jerusalém e reedificasse o templo, restaurasse o templo que estava destruído, porque o Senhor queria novamente ter um relacionamento com Israel, através do culto, através da adoração. O Senhor queria novamente que Israel o servisse com culto no altar. Então a primeira coisa que o Senhor fala: olha, refaça o templo. A palavra do Senhor nos dizer no livro de Esdras que eles começam a reconstruir o templo, e na reconstrução do templo se levantam alguns inimigos para tentar implantar o desânimo no coração do povo que estava lá lutando na obra, naquilo que o Senhor os havia chamado para fazer. E eles começam então a colocar no coração dos trabalhadores que eles não tinham as ferramentas adequadas, que eles não tinham capacidade para a execução daquela grande obra. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que por volta de 6 anos a obra fica parada. Começaram a levantar o templo e pararam. E nesse mesmo tempo começa-se a aparecer mansões em Jerusalém, começam a aparecer casas grandiosas em Jerusalém, porque o povo mudou o foco, o povo mudou o propósito, pararam de olhar para aquilo que o Senhor havia falado e começaram a olhar para os seus próprios interesses, para o propósito do coração deles, e não daquilo que Deus havia falado. Esqueceram dele. Então o Senhor vai levantar o profeta Ageu. E o profeta Ageu, ele traz uma profecia dura. O seu livro aqui tem 2 capítulos somente. O capítulo 1 é uma profecia dura, porque o profeta Ageu, ele vai falar com Israel, e ele diz para Israel: vocês abandonaram o templo. Assim diz o Senhor. Vocês estão preocupados com os seus negócios. É por isso que vocês estão lançando sementes na terra e não estão colhendo. É por isso que vocês trabalham o ano todo, trabalham o mês todo e colocam o salário no saquidel furado. Porque vocês abandonaram a minha obra, esqueceram do propósito, esqueceram daquilo que eu falei para vocês fazerem. Subam os montes, cortem as madeiras, voltem novamente a levantar o altar,
volte novamente a reconstruir o templo, volte novamente ao propósito inicial, aquilo que eu falei com vocês. É uma profecia dura, é uma palavra dura, mas é a palavra do Senhor. E Israel, ao ouvir a palavra do Senhor, nos diz o texto, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: olha, então Zorobabel, filho de Salatiel, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, teu Deus, havia ordenado que ele dissesse ao povo, e o povo temeu diante do Senhor. Aleluia. Aí o texto vai nos dizer nos últimos versículos do capítulo 1, que eles não só ouviram e temeram, mas também praticaram aquilo que o Senhor falara com eles. Subiram no monte, cortaram madeira, voltaram novamente a levantar o templo, porque o templo precisa estar de pé, para que o nome do Senhor seja glorificado. O altar precisa ser restaurado, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. A palavra do Senhor diz então que eles obedeceram, e quando se obedece, a bênção do Senhor vem. Quando se obedece, o Senhor, Ele libera a bênção, porque o caminho da obediência é o caminho da bênção. Deuteronômio, capítulo 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, as bênçãos virão e nos acompanharão. Nós não precisaremos ir a ela que virá e vai nos alcançar, e o nome do Senhor será glorificado nas nossas vidas. É o que diz a palavra do Senhor. Da mesma forma, no capítulo 29, ele fala da desobediência e da maldição. Mas o povo de Deus, ele foi levantado na terra para ser um povo obediente e abençoado. E todos aqueles que ouvem a voz do Senhor, obedecem à voz do Senhor, esses são abençoados. Vira-se para o capítulo 2 do livro. No capítulo 2 do livro vai se iniciar então, dizendo que o templo está pronto, está tudo organizado como o Senhor pediu para fazer. Versículo 2 diz assim: olha, fale agora com Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou esse templo? Qual templo? O templo que está levantado agora, na sua primeira glória. E como vocês veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Esta palavra é uma palavra de ânimo ao coração de Israel, porque quando o templo é levantado, ele não é levantado, o templo mesmo, foi levantado no mesmo espaço do templo que foi demolido, mas não foi levantado com o mesmo esplendor, não tinha o mesmo ouro, não tinha o mesmo bronze, não tinha a mesma prata, não tinha os mesmos ornamentos que teve o templo arquitetado por Davi, feito por Salomão, em que o texto nos diz o templo da primeira glória. Primeira glória que nos diz lá em 2 Crônicas capítulo 6, e quando esse templo foi inaugurado, ninguém podia ficar de pé, porque a glória foi tremenda.
A glória encheu o tabernáculo, o templo, de tal forma que todos que estavam no recinto tiveram que se curvar diante da glória de Deus. Foi algo maravilhoso. E o texto está nos falando então que o profeta Ageu está trazendo essa palavra. E a palavra que o profeta Ageu está trazendo, ele está trazendo um povo específico. Para quem? Ele está falando com os anciões, aqueles que sobreviveram ao cativeiro babilônico, aqueles que foram para lá ainda criança, e que ainda criança, na sua tenra idade, viu o primeiro templo, viu as colunas de bronze que refletiam o sol, via o ouro, via a prata, via como aquele templo era glorioso diante dos olhos de todos os homens. Esses anciões, segundo Esdras, quando eles viram esta nova casa, esse novo templo, que não tinha tanto ouro, não tinha tanto bronze, não tinha tanta prata, eles choravam que se podia ouvir o choro a quilômetros. Por quê? Porque eles ficaram impressionados que esse templo não era tão glorioso, não tinha tanto ouro, não tinha tanta beleza física, não tinha tanto esplendor, que havia na memória deles, de quando ainda criança, antes do cativeiro babilônico, eles viram a primeira casa. E por isso o Senhor levanta o profeta Ageu para consolar o coração dos anciões, e para falar com eles: ei, por que vocês estão chorando? Diante dos teus olhos, esta casa não é nada, mediante a casa da primeira glória. Este templo não é nada, mediante o templo da primeira glória. Mas eu falo uma coisa com vocês: trabalhai, sejam fortes, porque eu estou no meio de vocês. Eu estou com vocês. Aleluia. Assim como a aliança que fiz quando vos tirei lá do Egito, eu estou com vocês. O meu Espírito está no meio de vós. Trabalhai, se esforçai, porque minha é o ouro, minha é a prata. Então começa a profecia em que enche os nossos corações de alegria, em que a palavra do Senhor aqui, essa profecia que está sendo profetizada àquele povo, falando daquela casa que estava levantada ali, de como o Senhor ia glorificar o seu nome naquela casa. Mas essa profecia agora, ela aponta para algo superior, para algo maior. Porque veja bem o que diz o texto, no versículo 6: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quando ele diz que vai fazer tremer céu, tremer terra, tremer mar e terra seca, ele está falando de um balançar de toda a estrutura humana, de algo que iria acontecer, que iria marcar a história da humanidade, algo que já aconteceu. Glória a Deus, aleluia. Porque esta profecia é uma profecia messiânica, ela fala de Jesus, ela aponta para Jesus. Veja bem o que diz o texto. O texto está nos informando de uma casa que foi reerguida e que não tinha tanto ornamento, não tinha tanto bronze, não tinha ouro, não tinha prata. Era algo que aos olhos de Israel parecia sem valor, a ponto do Senhor falar com o profeta Ageu: fala com eles,
que minha é o ouro, meu é a prata, e a glória da última casa será maior do que a da primeira. Não é o que está do lado de fora, não é o ornamento, não é o ouro, não é a prata, não é o que se tem no bolso, não é o que se tem na conta bancária. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Por quê? Porque fala de Jesus dentro do templo, fala da glória do Messias, fala da pessoa de Jesus no tabernáculo. Mas Jesus já estava dentro do templo representado, porque tudo dentro do templo apontava para Jesus. O cordeiro que era sacrificado no arco apontava para ele. O maná que estava dentro da arca da aliança apontava para ele. O cajado de Arão que faleceu, que estava dentro da arca da aliança, apontava para ele, o sacerdócio santo. As duas tábuas de pedra escritas lá no Sinai apontavam para ele, porque ele é a palavra. Tudo apontava, o templo já falava dele, mas falava de forma tipológica, simbólica. A glória da última casa fala da pessoa. Aleluia. Não fala mais de sombra, fala do real. Aleluia. Fala daquele que mostra a sombra, fala da presença dele dentro do tabernáculo. Por isso que a glória da última casa é muito maior do que a da primeira. Aleluia. O profeta Isaías, ao profetizar a via dolorosa, no capítulo 53, ele também fala de como Jesus ele veio e como Jesus apareceu. Veja bem o que nos diz no capítulo 53, o versículo 2 diz assim: olha, porque foi subindo como um renovo diante dele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhávamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondessem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Olhe para os anciões, olhando para aquele templo que não tinha tanto ouro, não tinha tanto bronze, não tinha tanta prata, que nos seus corações diziam: olha, esse templo é muito menor, não tem tanto ouro, não tem tanto bronze, não tem tanta prata. Mas veio uma profecia poderosa, aleluia, mostrando, meu irmão, aleluia, que não é o que nós temos, é o que nós somos, aleluia. Mostrando, meu irmão, aleluia, como a profecia diz: ei, isso parece que não é nada diante dos seus olhos, parece que não é nada essa casa, porém eu vos digo, eu estou com vocês, o meu Espírito está no meio de vós, e se o Senhor está conosco, o Espírito do Senhor está em nós, do que mais precisamos, se nós já não temos o que é mais precioso, mais valioso, mais grandioso? Porventura há algum tesouro maior ou melhor na face dessa terra? O profeta Isaías diz que Jesus veio e que não havia nada nesse templo, nessa casa, que fizesse que os homens olhassem e se agradassem. Jesus veio, nasceu em uma manjedoura, aleluia. Ele veio, foi criado em uma casa simples, aleluia, mas isso não fez dele menor. Ele é o grandão da Galileia, como diz os nossos amigos aí, né? Aleluia, todo poderoso e onipotente, aleluia. Ele veio mostrar para nós que não é o que está do lado de fora, meu irmão, aleluia, não é o ornamento, aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4 e no versículo 7, ele diz que nós somos como um vaso de barro, mas que dentro de nós há um tesouro precioso, e que a excelência
excelência desse poder pertence a Deus, porque o vaso é de barro, perecível, sensível, suscetível a qualquer coisa, ao meio ambiente. Uma casa perecível, mas o que está dentro de nós é poderoso. Aleluia, é a glória messiânica, é a glória do Messias, é poderoso. Aleluia. Porque o texto está falando daquilo que Jesus conquistou por nós da cruz do Calvário. Porque a glória do primeiro templo era uma glória transitória, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3. Porque a presença de Deus vinha e não ficava, permanecia, ela voltava, era transitório, desvanecente, era uma glória transitória, a glória do primeiro templo. Mas a glória do segundo, da última casa, como Paulo também diz em 2 Coríntios capítulo 3, ela é permanente. Porque ele falou: ei, se eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador, e Ele estará convosco até a consumação dos séculos. E é esta presença permanente em nós que nos fortalece, que nos renova, que nos restaura e que nos faz ter vitória. Aleluia! Eu não sei se você entrou aqui hoje com o coração pesado, preocupado com os dias. Eu não sei se tem algo tirando o seu sono, mas o Espírito Santo me trouxe aqui para lhe dizer que a glória da última casa será maior do que a primeira. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje para lhe falar, aleluia, que você tem o melhor. Aleluia, você tem o Espírito Santo, irmão, permanente na sua vida. Aleluia. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje para lhe falar que Davi queria viver os seus dias, que todos os profetas da antiga aliança queriam viver os seus dias, que todos aqueles que profetizavam acerca do Messias queriam viver os seus dias, porque nós temos a permanência de Deus. Ele está conosco em todos os momentos e circunstâncias das nossas vidas, independente da situação, independente da situação. Eu não sei se é uma enfermidade que está assolando, eu não sei se é a situação financeira que está complicada, eu não sei do que você está precisando, mas o Senhor fala contigo hoje: meu é o ouro, minha é a prata. O Senhor fala contigo hoje que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode colocar sobre os pés? Sobre os pés. Eu quero orar com você. Glória a Deus. Que última casa é essa, ô presbítero? Essa última casa, meu irmão, é você que está aqui nessa noite. Essa última casa é a casa que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, e todo aquele que destrói o santuário será destruído. Esta última casa fala de você, irmão, que está aqui nessa noite. Que talvez o seu corpo físico não está muito legal, talvez a sua situação financeira não está muito legal, talvez você não está muito bem psicologicamente falando, mas eu gostaria de falar com você que você tem um melhor. Aleluia. Você tem Jesus, e Jesus é suficiente para nós. Aleluia. Toda a diversidade permanece só até onde Ele permite que permaneça. Levantando o Senhor hoje uma palavra de restauração sobre a sua vida, a cura acontece, a porta se abre, o milagre acontece, porque Ele é poderoso para fazer, e Ele está aqui nesta noite, porque nós estamos vivendo a glória da última casa, e Ele está aqui nesta noite. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A palavra do Senhor diz que os templos são inaugurados em Atos capítulo 2. Que isso, pregador? Os templos são inaugurados.
A inauguração se dá no dia do Pentecostes. Lá na antiga aliança, o tabernáculo ele é inaugurado quando sai fogo do Santo dos Santos e acende o altar do átrio. O mesmo Deus que acendeu o altar na antiga aliança, ele acende o altar na nova aliança. Ele inaugura templo com fogo. E lá em Atos capítulo 2, os templos foram inaugurados dos discípulos, porque Jesus falou isso: ficai em Jerusalém, até que vos desça o revestimento dos céus. Então servireis minhas testemunhas na Judéia, na Galileia, na Samaria e até o confins do templo. Ficai em Jerusalém, para quê? Para que os templos sejam inaugurados. E a palavra do Senhor diz que todos estavam reunidos no mesmo recinto. E de repente, como um vento impetuoso invadiu a casa, e línguas de fogo desceu sobre cada um. Irmão, é sobre cada um, por quê? Porque é algo singular, particular, individual. Não foi uma língua que desceu sobre todos, mas foi uma língua sobre cada um, porque ali havia vários templos que estavam sendo inaugurados naquele dia, e todos foram cheios do Espírito Santo. Eis aí a glória da última casa. Eis aí a última casa sendo inaugurada. Oh, Pedro, ele sai pelo lado de fora e ele começa a pregar, e mais de 3.000 almas se rendem ao Senhor. Olha aí a glória da última casa. Na glória da última casa tem salvação, meu irmão. Na glória da última casa tem salvação, meu irmão. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 3 que João e Pedro estão chegando no templo. Eu acho que vai ser redundante o que eu vou falar, porque é 2 templos chegando no templo, mas é a última casa chegando na primeira. E quando os 2 estão chegando na porta chamada Formosa, havia um homem ali que estava há muito tempo em uma situação terrível, um coxo, que era levado e colocado ali naquela porta para viver de esmola. E quando João e Pedro chegam diante daquele homem, aquele homem olha para Pedro e João e diz assim: ei, me dá uma esmola. E Pedro então olha para aquele homem e diz: eu não tenho ouro nem prata. Quem tem a primeira casa, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda, porque na última casa tem Jesus. Oh, se tem Jesus, tem cura. Você crê nisso? Se tem Jesus, tem cura. Você crê nisso? Se tem Jesus, tem restauração. Você crê nisso? Se tem Jesus, tem libertação. Você crê nisso? Se tem Jesus, tem salvação. Você crê nisso? Oh, que banaia, última casa. Vira para o lado da sua casa, da sua família agora, levanta as mãos. Você está cheio de Jesus. Você está cheio da glória de Jesus. Levanta a mão e agora profetiza. Cadê a fidelidade agora? Oh, enfermidade sai agora. Oh, porque na vida do justo há júbilo de salvação. Caia por terra as barreiras em nome de Jesus.
ministrada, a cura foi ministrada, a restauração foi ministrada. Tenho certeza que o Senhor falou poderosamente ao seu coração. Nessa noite falou conosco de uma forma assim maravilhosa. Mensagem boa, bem elaborada. Amém? É assim que é bom, né? O pregador, quando ele vai pregar, ele tem que pregar uma mensagem. E a mensagem ela tem uma lógica dada por Deus. E ele entra, gente. Glória a Deus, né, Zé? Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos caminhando já para os avisos. A gente está no final de semana festivo aqui na igreja, né? Aniversário dos homens, dos varões aqui da nossa igreja. Domingo nós não teremos a escola bíblica dominical, porque os homens vão estar no sítio, e aí convidaram os familiares também. Então a gente vai estar lá, vai ser bênção demais, né? Mas no domingo à noite, às 19h30, nós vamos estar aqui para essa grande festa. Amém? Vai ser uma festa linda, da vinda do pastor para ministrar a palavra do Senhor aqui, um convidado dos homens da Assembleia, uma bênção. Tenho certeza que o Senhor vai fazer maravilhas aqui domingo à noite. Vai ser domingo e segunda-feira. Segunda-feira nós estaremos recebendo diversos varões aqui do Mato que vai vir para cá o grande culto de fechamento dessa festividade. Hoje mesmo eu encontrei com um presbítero na padaria ali, de uma outra igreja nossa, e falou: segunda-feira a gente está lá, tá? Falei: amém, graças a Deus, vai ser bênção demais. Bom, olha, agradecendo, né, ao irmão que veio, veio regular o som para a gente aqui, dar uma de vez em quando tem que aparecer aqui para você ajudar a banda, em nome de Jesus. A gente está feliz por ver Jussara, acho que cruzou a Europa quase, né? É isso? A Europa quase, né? E viajou, que bênção maravilhosa, voltou até revigorado, mas até mais renovado, né? Que bênção. E a Osana, que está fazendo aniversário hoje, né, Osana? Ela é igreja que nós falamos com você. Bênção. Domingo foi o da Valdirene, né, Valdirene? E hoje é da Osana. Vamos se colocar de pé? Todos que estão aqui são da igreja. A gente louva a Deus pela vida de todos, para a glória do Senhor. Pai, aqui está a irmã Osana. Ela completa mais um ano de vida, isso é dádiva, é presente, é bênção do Senhor. Continue com ela, sustentando-a na presença do Senhor, com as tuas potentes mãos, envolvendo na graça bendita do Senhor e fazendo maravilhas na vida dela. Como igreja do Senhor, como família renovada que somos, Senhor, nós oramos e ministramos as bênçãos do Senhor sobre a vida dela. Dê a ela ainda nessa terra muitos e muitos anos de vida, de paz, de alegria, saúde, unção e prosperidade, para a glória do Senhor. Leve-nos na tua paz, Senhor, na tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Consagramos desde já todo este evento que os varões vão fazer aqui na igreja, com toda a igreja, com toda a família renovada. Consagramos o pregador que vai trazer a tua palavra, os ministros que estarão aqui, e peço a bênção do Senhor sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos na bênção do Senhor.